A volta do Grêmio à Arena tinha tudo para ter uma das narrativas mais épicas da nossa história, mas infelizmente não foi assim que aconteceu. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Macedo, também conhecido como Professor. Tô com meus vídeos diários de opinião aqui no canal Íntias e se tu gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like e compartilha com teus amigos. Depois de mais de 4 meses de espera, o torcedor gremista voltou a ver o Grêmio atuando na Arena, com todas as limitações, sem internet, sem luz, público reduzido, mas a gente estava ansioso para ver isso voltar a acontecer. E tinha tudo para ter sido uma narrativa extremamente épica, porque a gente construiu uma história de superação envolvendo todo o contexto do que aconteceu no Rio Grande do Sul e o que vinha acontecendo tanto na tabela do Brasileirão quanto na partida em questão. Infelizmente, por erros bobos, o Grêmio não conseguiu manter essa história de superação até o final da partida. Conseguiu abrir 2-0, mesmo com um jogador a menos no primeiro tempo, mas cedeu a virada para o Atlético Mineiro no segundo tempo, em um jogo que realmente foi muito complicado. Mais de 70% de posse de bola para o Galo, 27 finalizações contra o Marquezin, então foi um jogo realmente muito complicado, em especial no segundo tempo. E a gente pode falar aqui, é claro, sobre a falta de malandragem dos jogadores gremistas, sobre erros individuais, mas o foco também desse vídeo aqui é a gente falar sobre arbitragem. Por quê? Porque a arbitragem no Brasil é absolutamente descredibilizada. Entendam, eu não acho aqui, essa é minha opinião, se tu discorda eu quero muito saber teu comentário, mas eu não acho que o Grêmio tenha perdido por causa da arbitragem. Mas a falta de transparência, a falta de critério é o que faz o torcedor relativizar absolutamente todas as ações de qualquer árbitro. Por quê? Porque lances iguais em jogos diferentes são marcados com critérios diferentes. E isso acaba irritando o torcedor. Se a marcação do árbitro é relativa, é natural que o torcedor também enxergue isso de forma relativa. Aqui eu tô falando sobre a expulsão, por exemplo, do Gustavo Martins, que foi um lance no meio de campo em que ele puxa a camisa do Daverson. Era o último homem. Mas a gente não tem a transparência da CBF, a gente não tem a transparência sobre o livro de regras, sobre o que se diz exatamente, o que está na lei sobre esse tipo de lance. Se for o último homem, é obrigatório ter expulsão? Ou a gente está aqui lidando com gravidade da falta, ou a gente está lidando com a distância para o gol. Qual é o critério exatamente? A partir do momento que a CBF estabelecer o critério, deixar o critério transparente, a discussão diminui. Mas a partir do momento em que isso não é aberto ao público da maneira como deveria ser, talvez por uma assessoria, então é claro que o público vai relativizar e vai se sentir injustiçado quando vê esse tipo de lance acontecer. Da mesma forma, a gente tem as mesmas situações envolvendo os 2 pênaltis cometidos pelo João Pedro. O segundo lance foi um momento em que o João Pedro vai pular para cabecear com os braços abertos, a bola bate no braço dele. Para mim é indiscutível, é pênalti. Entretanto, a falta de critério é o que incomoda. No ano passado, tem gremista que sonha até hoje com o lance do Yuri Alberto. E no primeiro pênalti, a gente tem a impressão, inclusive, do jogador do Atlético Mineiro indo em direção ao pé do João Pedro. De qualquer forma, é discutível. Alguns marcariam, outros não marcariam. E aqui eu não estou querendo trazer uma visão da injustiça, ou que eu me sinto injustiçado. A minha crítica aqui é sobre falta de critério, é sobre falta de transparência por parte da arbitragem, porque mesmo em lances em que eles poderiam acertar, que é o caso, por exemplo, do primeiro pênalti, que alguns vão marcar, outros não vão marcar, mas que eu não considero um erro se for marcado, a partir do momento que o critério não está bem estabelecido, não está claro para o grande público, então é natural que tudo vire polêmica. O meu ponto é, a partir do momento que a CBF, a partir do momento que as entidades do futebol começarem a levar a arbitragem com a seriedade que deveria, e a partir disso pagar melhor, preparar melhor, deixar mais transparentes os critérios, deixar mais claros os critérios, ter entrevistas com esses personagens. A partir do momento que se valorizar isso, acho que, imagino eu, essas discussões irão diminuir e a sensação de injustiça por parte dos torcedores também irá diminuir. E essa é a minha opinião de hoje. Se tu gostou, deixa o like, comenta, e se tu discorda, coloca aqui nos comentários que eu quero ler a tua opinião também.